Oi, gente, e aí, beleza? Aqui é a Cristina Ribeiro e hoje eu vou atender o pedido de uma aluna que acompanha aí o nosso canal, que ela me pediu para fazer uma maçã sem nenhuma por trás, nem nenhuma pela frente. Então tá, é a maçã pura e simples. E eu achei muito interessante começar a ensinar mesmo frutas, legumes, essas coisas que costumam compor as nossas composições aí de pintura em tecido. Vou aproveitar também para ensinar para que serve esses diluentes, clareador incolor, aquarela silk, tá? Nós vamos aprender a usar. Por que a gente precisa deles, ok? Então vamos lá? Vocês estão vendo duas maçãs aqui. Eu vou ensinar neste vídeo a vermelha e num vídeo posterior vou ensinar a verde. Então é isso aí, pessoal. Curte o nosso canal, compartilhe bastante estas aulas porque elas são gratuitas e vão ajudar muita gente aí a se aperfeiçoar, se profissionalizar, fazer aí sua grana extra. Então, se eu tô dando de graça, por que você não vai compartilhar, não é verdade? Então vamos lá? Bom, em primeiro lugar, se a gente tem uma composição, a gente tá montando, não tem um risco pronto, você não vai deixar suas maçãs aí boiando no nada. Então a gente vai estipular assim como se ela estivesse em cima de uma mesa. Você vai fazer isso por volta da metade do motivo. Então aqui, nossa maçã, a gente vai traçar aqui como se fosse uma mesa, vai. Mas é só pra gente ter a noção do sombreamento que a gente vai fazer posteriormente. Vou passar um traço aqui embaixo também, pra gente poder fazer, já ensinar como é que projeta a sombra dela sobre uma superfície. Feito isso, a gente vai começar. Bem, eu vou usar aqui um pincel número 12, a marca não importa, certo? De cerdas, recortadinho, bonitinho, e um número 2. Por enquanto são esses. Bom, eu tava falando do diluente, do clareador. O motivo é o seguinte, gente. Quando a gente coloca a pintura em tecido, ela tem uma característica. Quando a gente coloca a tinta nela, no tecido, ela já fica com a cor. Ela já absorve e marca. Estes produtos evitam isso. Então, por exemplo, eu não quero que a minha pintura fique marcada. Então, o que eu faço? Eu venho aqui no meu pratinho, eu escolhi aqui o amarelo canário para fazer a parte clara da nossa maçã. Só que eu não sei, eu tenho a impressão que esse canário vai ficar meio forte. Então, eu vou quebrar ele aqui com um pouquinho de... pouquinho mesmo, só um tiquinho de marfim. Eu acho que ele ainda tá um pouco meio esquisito, meio fora do tom da maçã. Eu vou pôr um pouquinho de cerâmica. Olha como é que já chegou na cor, sabe? A gente procura chegar o mais próximo da realidade possível. Então ele chegou num tomzinho legal. O que eu faço agora? Eu venho aqui no meu diluente, empapo bem o meu pincel e venho nele. Isso dá uma transparência na cor e dá mais fluidez. O clareador, ele tem basicamente a mesma função, só que ele não dilui, ele deixa a tinta naquela espessura da tinta normal. Eu tô tirando aqui com o pincel, mas tá errado, tem que tirar com a espátula, viu? Palmas pra mim. A maçã, às vezes ela vem mais amarelada no meio, mais na parte de baixo, aí você vai escolher. Aqui eu resolvi colocar no meio. Quando eu coloco a tinta, eu já coloco, ó, espalhando no formato que eu desejo. Porque você tá vendo como já marcou? Eu venho com o clareador puro e espalho. Isso tem que ser feito assim, com ela molhada.
Quando eu falo movimento, você agora vai pincelar no movimento da sua peça. O movimento aqui é arredondado, né? Porque ela tem uma forma arredondada. Então, quando eu falo isso, é porque eu estou me referindo ao formato. As pinceladas tem que ser no formato arredondado. Você vê aqui com qualquer outro formato, não vai rolar. Então, você tá vendo que não é aquele amarelão, né? Porque a maçã não tem aquele amarelão, né? E a gente aqui já conseguiu chegar mais ou menos onde a gente queria. Bom, agora eu vou entrar aqui. Eu só vou limpar o pincel. Eu não costumo ficar lavando o pincel, viu, gente? Só passo aqui. Eu não sei quando é estritamente necessário, mas aí eu já troco, porque eu odeio pincel molhado. Pincel cheio d'água é a receita para dar errado a pintura. Bom, aqui eu vou vir, aqui mais próximo, com cerâmica. É cerâmica. É barato, né? Porque você pensava que eu ia vir com vermelho, mas não é. Eu dou uma diluidinha nele e venho aqui com o pincel em pé, já venho entrando aqui, ó, fazendo algumas marquinhas também no sentido da peça de arredondar. Então, pinceladas curvas eu já vou deixando de baixo para cima, de cima para baixo, umas nervurinhas nessa cor. Não pode ser muito intenso. Então, se ficar intenso demais, você vai apagar. Como que a gente apaga? Pega um pincelzão e pincela por cima, certo? Aí eu venho aqui em cima, na área mais clara. Nas áreas mais claras, a gente vai vir mesmo com... Pego o diluente, ó, e vou puxando. Nas áreas mais claras, a gente vem mesmo com cerâmica. Venho com mais um pouquinho de cerâmica aqui, sempre com diluente, que é para não carregar, gente. Não vamos carregar o diluente. Aqui eu venho com um diluente puro, ó. Eu vou explicar por que também, outro motivo que a gente usa. Porque é o seguinte, o tecido, ele tem um limite que ele aguenta a carga de tinta. Se você for pôr camadas e camadas e camadas, essas camadas têm que ser bem aguadas, porque senão vai acabar se formando uma camada plastificada aqui na sua maçã, no que você estiver pintando, que depois na lavagem vai acabar soltando, vai acabar descascando. Bom, aqui eu fiz a nossa área de luz, de luz da maçã. Aqui atrás eu já posso vir fazendo mais ou menos a mesma coisa, olha. Aqui eu tô pegando a sujeirinha só, ó, de caramelo com diluente. Eu venho aqui, puxo pra dentro. Essas marcações que eu fiz aqui é só para definir o sentido da pincelada. Então, eu tô vindo nas áreas mais clarinhas da maçã. Você notou que nas maçãzinhas vem um tom meio assim sentado aqui, meio esquisito? Nós vamos usar para isso o caque. O caque é uma cor que eu adoro, eu trabalho muito com caque. Eu tô achando que se ele entrar direto lá, ele vai ficar meio escuro. Então, eu vou botar ele aqui no pratinho. Vou começar aqui com ele puro mesmo. E vou com diluente, ó, puxar ele pra fora. E aí eu já fiz aquele tonzinho que geralmente tem no miolinho da maçã. Eu posso entrar até com um pouquinho de verde junto, mas isso depois. Então, eu tô aqui, ó, certo?
Aqui eu deixei algumas partes sem pintar, por quê? Aqui a gente vai começar a vir com o vermelho. É o vermelho escarlate. Daqui pra cá a maçã já não tem mais nenhuma reentrância nem nada. Ela já fica lisa. Pô, eu tenho que juntar tudo isso, então eu venho assim, sutilmente, com o pincel em pé, um pouquinho de diluente, vou entrando lá. Vou pegando mais um pouquinho do nosso cerâmica. Pego mais um pouquinho do caque. Agora é hora da gente trabalhar a pintura. Esse caque, ele não pode ir longe, se expandir muito. Essa maçã é aquela que tem aquele modelito, né? Acho que é Fuji. Modelito Marta. Então tá aqui, ó. Vamos vir com o pincelzão. Vamos puxar tudo isso. Certo? Agora eu venho aqui, ó, com o nosso vermelho. Eu venho entrando aqui do lado e incorporando nesse primeiro, ó. Eu venho fazendo a mesma coisa, só que eu venho aqui mais pelas beiradas. Agora eu tô com a tinta pura. Eu venho fazendo estas marcas. Eu entro um pouquinho aqui. Outra coisa bem importante que eu vejo sempre o pessoal errando. É que numa fruta, geralmente quando você pega um risco pronto, você pega ele, pá, taca no pano e tudo bem. Vamos aprender a corrigir o risco. Ó, pincel em pé e você vai, certo? Quando você tá vendo essa parte de cima, você não tá vendo a parte de baixo. Se a fruta estiver deitadinha, você vê a parte de baixo, mas você não vê a parte de cima. Isso é muito, muito importante. Tinta de um lado só do pincel, a gente passa no contorno, contornamos a nossa maçã, certo? A gente pode vir enchendo aqui, preenchendo, sem medo de ser feliz, pincel bem cheio de tinta. Essas tintas mais escuras, preto, vermelho, costumam acontecer alguma coisa que a gente chama de sangrar. Sangrar é o quê? Começa a aparecer o que tá por baixo, a fibra do tecido. Isso nós não queremos. Para vir juntando melhor aqui, eu vou pegar aqui o nosso cerâmica. Venho aqui, ó, dando uma juntada, certo? Esse tom amarelo a gente podia ter posto aonde a gente quisesse. Ó, eu vou pôr cerâmica aqui em cima, porque a fruta ela não tem uma cor só, né, gente? Então a gente vem dando nuances, tons diferentes, porque a pintura fica mais rica. Continuo com o vermelho aqui pra baixo. Aqui nós vamos contornar. A gente evita que o tecido fique marcado, mas sempre acaba marcando em alguns lugares e o que a gente vai fazer é sempre trabalhar para que isso não aconteça. Aqui, olha, vou marcar bem essa área aqui, vou marcar bem essa área aqui em cima.
puxar. Fazer algumas daquelas marquinhas. Que é uma pintura para iniciante, mas não é porque é iniciante que vai fazer de qualquer jeito. Vamos fazer certo. Fazer um trabalho bonito. Os nossos artistas aí, tanta gente boa, tem provado que é possível fazer um trabalho bacana em tecido, porque a pintura em tecido não era considerado arte. Então, eu volto com o amarelo aqui, faço mais umas... Agora eu venho ao contrário, venho com o amarelo. Aqui, essa parte das esteias da maçã, ela é meio livre, sabe? Você faz aqui o seu trabalho. Ok, escurecemos a maçã. Bom, pra variar, meu nariz tá, né? Com a rinite atacada, então, por favor, relevem. Aqui a gente tinha notado no risco, né? Olha aqui, que tem um calombinho aqui, né? Por trás a gente vai escurecer. Pouquinha coisa. Com jacarandá. Gente, vocês não vão acreditar que esse meu jacarandá, ele deve ter uns 20 anos. Ele não tem um cheiro. Ele não tem nada, ele é perfeito. Parece até mentira, né? Mas, mistérios, né? Coloquei a tinta, venho e puxo, puxo. Limpo o pincel, espalho, espalho, espalho. E ó, porque essas voltinhas da maçã, ela não vem na maçã toda. Então aqui que eu tenho que fazer? Alisar de novo, vem pro vermelho. Ganhando de novo o formato certo da maçã. Ele tem uns amassadinhos aqui, mas isso aí não vai pra maçã toda. Então, a gente mata ele aqui. Ok. Feito isso, a gente vai escurecer. Eu sempre gosto de escurecer, sombrear o vermelho com o jacarandá. Eu uso terra queimada também, mas eu prefiro ainda o jacarandá. As partes de baixo, elas são sempre mais escuras, porque recebe menos luz, a menos que o foco de luz seja um foco especial. Ó, eu vou subindo. Molhado sobre molhado, porque a tinta ela incorpora uma na outra com molhado sobre molhado. E eu já vou aproveitando aqui com o pincel em pé e de lado para fazer mais algumas marcas da nossa maçãzinha. E ela já não tá ficando com cara de maçã? Deixa eu pôr mais pertinho. Aí. Então, a maçã é uma pintura muito livre, do seu gosto. Se a gente escolher a sombra de um lado, você vai escurecer mais de um. Se escolher a sombra de um lado, do outro lado, você vai escurecer mais do outro. Luz e sombra eu ensinei. Tem no vídeo, vamos entender luz e sombra, que tá aí. Eu queria também falar a respeito dos links. Todos os links estão abaixo do vídeo. Se você não estiver vendo, tem umas letrinhas em azul dizendo ver mais. Você clica ali que vai abrir tudo que está escrito para baixo. Ali tem as páginas do Face, o blog, os riscos das pinturas gratuitas ficam no blog, os riscos dos projetos são comprados na loja. E eu gostaria muito que vocês visitassem a loja
comprassem, porque é bem baratinho, você vai desenvolver bem a sua técnica. Eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, agora nós vamos iluminar nossa maçã. O vermelho, a gente não consegue clarear com branco, porque você obtém o tom rosa. Muitas vezes é legal obter um tom rosado e você consegue fazer o seu tom de claridade, mas muitas vezes não fica convincente. Então aqui a gente passou o caramelo, e ele vai dar uma possibilidade, ó, bem pouquinha tinta, e ponho de um lado só, ainda passo lá no pano para tirar o excesso. Eu venho aqui em cima, onde é a nossa luz. Espalho bem pouquinho, só por aqui mesmo. Só para dar um... Eu vou jogar nossa luz mais lá. Eu vou intensificar mais aqui do lado esquerdo. Olha. Aqui onde faz aquela voltinha. Aqui onde faz aquela voltinha, aqui para trás. Você joga uma quantidade irrisória de branco. Limpa o pincel e espalha essa tinta. Agora esse fundinho a gente vai aprofundar, porque ele tá meio, né, meio raso. Eu vou aprofundar só aqui mesmo. Isso a gente vai vendo no decorrer da pintura. Vou aprofundar mesmo só aqui na base. Vou espalhar só aqui na base. E vou voltar aqui com o caque. Que é aquele acinzentado cor de cimento. Que ele predomina aí nos fundinhos das maçãs. Vermelho, só para dar um acabamento aqui nisso que a gente fez. Agora essa parte ela junta aqui para dentro, como umas nervuras, né? Fazendo a nossa luz. E a nossa maçã tá ficando muito bonita. Agora, se você quiser dar uma claridade mais assim, né? Tem o vermelho fluorescente, que ele dá um toque maravilhoso para iluminar o vermelho. Então eu vou jogar ele um pouquinho aqui de lateral. Por cima da pintura, molhado sobre molhado. Eu vou jogar um tantinho desse vermelho fluorescente aqui. Aqui você já, por espalhar, você já dá umas pinceladas em pé de lado aqui. Posso vir aqui em cima também, ó, pra dar um pouco mais de luz. Porque apesar da gente desejar, né, um efeito mais realista, sim, a gente não tá fazendo uma pintura realista. A gente tá fazendo uma pintura que representa, né?
de luz a gente faz depois de seco. Eu vou pegar um pincelzinho, um zerinho aí. Eu vou vir aqui no cabinho da maçã. Vou passar primeiro o branco, que é pra marcar onde tá nosso cabinho aqui. Aí depois eu venho com o caqui puro. Dou uma matizadinha. Por mais que eu queira colocar cor aqui agora, não vai pegar. Então você vai deixar isso aqui secar. Depois vai dar uns toquezinhos aí com sépia ou com verde. Eu vou pegar meu sépia. Peguei. Aqui é uma folhinha dobrada. Venho aqui com o meu sépia. Faço um cabinho. Já posso até marcar aqui o fim do nosso cabinho aqui. A folhinha, ela é meio serrilhadinha. Então, o que eu vou fazer? Vou botar um verde pistache aqui na base. Vou pegar o diluente puro aqui, ó. E vou espalhar ele só com diluente, que assim eu já faço automaticamente um degradê. Já subo lá na folhinha toda, mais diluente, só com diluente, tá vendo? Não preciso pôr tanta tinta assim na pintura. Fazer o contorno da parte de trás da folha com o verde pistache puro, que assim também já me ajuda a cobrir o risco. Venho aqui, tiro as marcas. Vou incorporar esse cabinho aqui na folha. É sempre bom a gente ver como que é o formato da folha daquilo que a gente tá pintando. Aí eu vou passar um pouquinho de sépia aqui e puxar. Ela tá meio viradinha, né? Puxo, faço uma sombrinha bem suave aqui. Aqui por dentro, no avesso da outra folhinha, eu venho com sépia pura. Bem irregular assim, porque a folhinha é um tantinho serrilhada. Vem com o pincel batendo e espalhando lá atrás. Posso vir com um pouquinho mais de verde pistache para disfarçar um pouquinho isso. Só batendo um pouquinho por cima. Agora eu venho com o branco aqui dando a luz e separando de fato a nossa folha dobrada. Pus um pouquinho só de luz, puxo para dentro. Tá pronta a nossa folhinha.
Venho com um pouquinho desse verde aqui no cabinho. Posso vir também com um pouquinho de verde pistache, mas é bem pouquinho mesmo. Ponho no pincel, ainda limpo bem, só para dar um pequeno toque aqui assim. Que é melhor ir aos poucos do que exagerar de cara e depois ficar ruim, né? Vou pegar um pouquinho do... Meu Deus, hoje eu dei pra esquecer o nome de todas as tintas. Do jacarandá. Com um pouquinho do vermelho escarlate aqui, ó. Põe um pouquinho do clareador para dar uma fluidez. E vou vir aqui fazendo aquelas marquinhas. Entrando aqui para dentro. Se caso eu quiser fazer um sombreamento, pintar a mesa, seja lá o que for, aqui a gente já tem um ótimo... Eu faço isso, tem gente que tem medo, mas não precisa, você vem daqui pra fora. Por que é bom fazer isso com o tom do próprio motivo? Porque toda a superfície, todas as superfícies, elas refletem a luz. Daqui mesmo já puxo a minha sombra. Você vê que não prejudicou em nada a pintura. Com a pintura seca, um pouquinho mais seca, eu venho aqui, eu vou vir com um pincel mais maciozinho. Dou uma tiradinha aqui. A luz da nossa maçã. A primeira eu espalho. Da segunda vez que eu vier, eu já concentro mais, não espalho tanto, até que eu possa vir e colocar um ponto de luz. Pontos de luz. Coloquei a tinta, vê o pincel levinho, puxo. Não ficou do jeito que você queria, ajeito. Puxo. Passo o dedo. Aí, depois disso, você pode vir com o branco puríssimo e fazer o ponto de brilho. Que é aquele ponto que brilha mesmo. Certo? O cabinho tá me dando baile. Ele não tá querendo ficar visível aqui. Bom, não tá querendo ficar visível, a gente apela para um pequeno truque.
Dá uma pequena filetadinha aqui de preto. E ele há de aparecer. Não muito, né? Só um... Só um pequeno toque. Aí ele vai acabar se misturando aí na outra tinta. Mas ó, já deu destaque pra lá. Isso que a gente queria. Aqui você põe tinta de um lado só, vem na diagonal, já faz o cabinho ali. Pode vir aqui por baixo, dar uma pequena sombreadinha no sépia. Dentro também. Bom, vocês já descobriram que tons a gente usa na maçã. É muito simples de fazer. Requer trabalho, né? Mas... se quiser botar... Pôr as nervinhas das folhas, põe. Se ficar muito marcado, você vem com aquele truque do pincelzão, dá uma apagada, fica mais suave, fica mais legal. Então é isso aí, gente, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, que será a maçã verde. Ó, dá o seu joinha aí, seu like, seu curtir, seu gostei, ok? Obrigada por assistir, gente. Divulga bastante, falou? Beijo, tchau. Pega o risco lá no blog.